Então, gente, chama aqui o microfone. Sem microfone que todo mundo me ouve? Não? Tá. Vou tentar. Então. Meu nome é Douglas. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre teste e mocks. Aqui está minhas redes sociais. O único que eu consegui documentar é o GitHub. Eu coloquei um mock nas outras redes. Não encontrei nada melhor. E às vezes eu escrevo no Medium, na verdade você tem um post que ele escrever mais. Eu sou programador Python e acabo trabalhando com outras coisas também, outras modinhas. Para quem quiser acompanhar os slides, tem um link. E o código também está todo no GitHub, se depois vocês quiserem executar eles e tal. Se eu tirar o microfone, avisa para eu colocar por cima de novo. Mas por que eu resolvi falar sobre testes e mocks? Então, eu tenho um pouco mais de 3 anos programando e com Python um pouco mais de 2, assim, bem pouco mais de 2. Só que quando eu comecei a programar em Python, eu tive uma dificuldade enorme para testar. Tipo, eu achei que foi bem difícil entender o que eu deveria testar, porque como eu deveria implementar o código. Aí depois de tanto tomar porrada, acabei me acostumando, até que eu tive que começar a utilizar mocks para isolar dependências, que também foi até mais difícil entender como o mock funcionava por baixo dos panos, entender onde eu deveria usar o mock para uma coisa ou não. Eu vou explicar melhor, vou explicar um pouquinho melhor sobre mock depois para vocês. Aqui a gente tem um ciclo de desenvolvimento. Normalmente quando a gente usa Agile, a gente usa esse modelo. A gente vai focar mais sobre desenvolvimento e teste. Mas por que testamos? Unicamente para garantir que o sistema faça o que deveria fazer. Por exemplo, se eu tenho um botão no meu site que eu quero deixar a cor do site azul, e eu clico nesse botão e ele não fica azul, ou muda para qualquer outra cor que não seja azul, eu tenho um bug em produção. Então, normalmente, uma das formas de realizar esses testes é testes manuais. Mas testes manuais têm suas desvantagens. Como testar um sistema inteiro é trabalhoso. Se você tiver um site ou um sistema com várias telas, diversas lógicas, fazer item por item manualmente acaba sendo muito trabalhoso, além de retrabalho, que a cada item que você for jogar em produção, você tem que fazer esses testes manuais, você vai ter que fazer o mesmo processo sempre. E sem falar que existem testes que é humanamente possível de ser realizados, como o teste de carga. Aqui eu vou mostrar para vocês as vantagens dos testes automatizados, que é evitar o retrabalho. Se a gente tem um robôzinho que faz a maioria dos nossos testes, a gente não vai ter que testar item por item de um site. E a gente consegue fazer o teste do site completo em segundos, dependendo de como está arquitetado os seus testes. E nós, como desenvolvedores, a gente acaba criando várias soluções para ajudar outras pessoas. Mas por que a gente não pode nos ajudar? Porque a gente não pode automatizar os testes para a gente poder evitar o retrabalho com os testes manuais. Então quer dizer que a gente deve parar de usar testes manuais? Na verdade, não. Mas não pode ser a principal fatia, a principal execução do teste tem que ser, como vocês, a parte do teste, o teste manual não tem que ser principal. Vocês têm que usar testes automatizados, principalmente. Então vou mostrar um pouco de código para vocês, para tentar mostrar um pouquinho sobre o mock, como ele funciona e tal. Mas antes disso, todos os cenários que eu vou mostrar tá unicamente mostrando testes unitários. Aqui basicamente a gente tem uma função somar, que não tem nenhuma dependência externa, eu passo 2 valores e retorno a soma entre eles. Um teste unitário para ele é basicamente, eu faço um assert, chamo essa função, passo 2 mais 2 e verifico se ele é igual a 4. É um teste bem simples, mas porque não existe nenhuma dependência e eu estou retornando um valor. Aqui a gente vou mostrar para vocês o primeiro cenário com dependência externa. Aqui o que a gente tem? Eu criei uma função onde eu passo uma lista de arquivos, eu vou num loop, vou apagando um arquivo por arquivo. Só que aqui a gente tem diversos problemas. Por exemplo, para eu executar esse teste inteiramente, eu vou ter que criar o arquivo de verdade no projeto.
além de, se o teste falhar antes da hora, eu vou acabar tendo, o arquivo não vai ser removido de verdade, o arquivo vai existir lá no projeto e o teste, depois que eu executar o teste, eu não vou conseguir criar de novo. E eu posso acabar apagando arquivos eu posso acabar apagando um arquivo necessário no projeto. Para evitar esse problema, para conseguir testar unitariamente aquela função, a gente utiliza a mock. Mas o que o mock faz de verdade? Ele simula o comportamento de objetos, isola dependências externas, ele possibilita asserções e o foco dele é totalmente no domínio, é menos estado e mais colaboração. Mas o que é isso tudo que eu mostrei para todos esses exemplos que eu mostrei para vocês? Eu vou mostrar tudo em código nos próximos slides. Como eu uso o mock no Python? Se você usar Python 3, ele já vem nativo no Python através da lib unit test. Mas se você usar o Python 2, basta instalar através do pip install. Aqui a gente voltou com a função que eu tinha demonstrado o exemplo para vocês. E como ficaria o teste usando o mock? Ali eu criei, acho que é 7 aqui. Aqui eu criei uma lista de arquivos. Na verdade eu não estou criando um arquivo de verdade, eu só mostrei o nome do arquivo, uma lista. E aqui é onde eu estou usando o mock. Eu passo mock.pet.object, passo qual é a classe onde esse carinha está e a classe que eu quero mocar, e o método que eu quero mocar, que é o remove. Aqui no as, eu posso passar qualquer coisa, qualquer nome que você colocar ali vai funcionar, mas é uma representação do mock. Então é bom você sempre usar o nome dessa variável com algo que tenha relacionado com o que você está mocando, que poderia ser os remove ou coisa do tipo. Ali eu estou chamando remove files de verdade. Se a gente for ver aqui, eu estou executando esse carinha. E no final eu estou fazendo um acesse para ver se ele foi chamado 3 vezes. Se eu estou passando uma lista de arquivos, uma lista com 3 elementos, eu quero que ele execute esse remove 3 vezes. Mas como? Como o mock funcionou? Quando você executa a primeira vez, fica meio difícil você entender como funcionou por debaixo dos panos. Aqui é um exemplo básico de como funcionou por debaixo dos panos. É exatamente aquilo. No primeiro exemplo, a gente tem um remove, eu importo ele e quando eu executo, é apenas uma função. Ele me passa a função onde esse arquivo está e tal. Nesse exemplo de baixo, é o que aconteceu por debaixo dos panos. Quando eu passei que eu quero mocar o remove, eu estou esquecendo todas as propriedades do remove e estou alterando o valor dele só na hora daquele teste e estou meio que sobrescrevendo ele. E quando eu executo, eu não estou mais chamando aquela fonte que está ali em cima. É um objeto mais que mock onde ele se resolve sozinho. A gente tem outras formas de usar o mock. Ali a gente está usando o if, aqui eu estou usando o decorator. A lógica é a mesma, só que a lógica é praticamente a mesma, a forma de execução é a mesma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, não precisa esperar o final da palestra para tirar a dúvida. É bem complicado de entender no começo. Aqui a gente tem uma outra sintaxe de como usar mock, mas nesse caso eu estou mocando direto no setup, na inicialização do teste. Mas quando eu preciso fazer isso? Quando eu tenho diversos testes, quando eu tenho, por exemplo, 10 testes, e esses 10 testes não precisaram do mock que eu criei. Em vez de você precisar colocar decorator por decorator, colocar o if em cada método de teste, você coloca no setup e todos os testes que estiverem abaixo, todos os testes que estiverem naquela classe, vão utilizar esse mock. Aqui é o nosso segundo cenário, onde basicamente eu quero enviar um arquivo para a AWS. O Python tem uma biblioteca chamada Boto3 que nos ajuda sobre isso. E eu passo o nome do arquivo que eu quero criar lá e o corpo desse arquivo, o que vai ter o corpo desse arquivo. Só que eu estou chamando o Boto3 quando eu quero enviar esse arquivo. Só que quais são os problemas para testar isso unitariamente? Eu vou precisar de acesso à internet,
para enviar um arquivo de verdade para a AWS. Vou precisar ter configurações válidas para eu conseguir enviar esse arquivo para a AWS. E cada vez que eu executar o teste, toda vez ele vai ser enviado de verdade para a AWS. Sempre eu vou estar enviando um arquivo com conteúdo de verdade. Eu não quero isso, eu só quero testar se o boto faz o que deveria fazer. Como poderia realizar esse teste? Bem parecido com o anterior, só que aqui eu estou usando uma forma diferente. Lá eu usei mock.pet.object, aqui eu estou usando mock.pet. Eu vou explicar no próximo slide a diferença entre os dois. Mas basicamente, eu chamei esse enviar conteúdo para a AWS, passei um conteúdo para ele, e embaixo estou verificando se ele foi chamado mesmo. E aqui deveria ter um assert. Ah não, o assert funciona bem. Foi mal. Como eu falei, o mock foi realizado de duas formas diferentes, entre o cenário 1 e o cenário 2. Mas qual a diferença real entre eles? O primeiro, eu estou mocando o objeto chamável. Eu estou mocando o carinha que foi criado lá. Eu estou indo lá, importando ele e falando qual a função que está lá dentro que eu quero mocar. Quando eu estou usando o pet, eu estou mocando quem está fazendo a chamada. Pode ver que eu estou passando o caminho do arquivo. Então eu vou lá no arquivo exemplo, cenário 2, OS, e quando tiver um remove lá dentro, é quando eu vou mocar. Então eu não estou mocando o chamável, o carinha que foi criado, eu estou mocando quem está chamando. Isso também é bem complicado de entender no começo. Aqui é mais um cenário que eu vou demonstrar para vocês, que é basicamente que eu quero ir no Redis e quero saber se o valor que ele me retornou é positivo ou não. Então, aqui na nossa função, eu faço uma chamada por Redis, passo uma chave para ele e vejo se o retorno foi maior ou igual a 1, eu trago true. Se não for, eu retorno false. Mas nesse mesmo cenário a gente tem outros tipos de problemas. Por exemplo, eu preciso do Redis instalado. Além de vou precisar criar os valores de verdade no Redis. Eu vou ter que ir lá no meu setup, armazenar aquela chave no Redis, fazer a busca para saber se aquilo vai me retornar de verdade. E eu não preciso do Redis para ver se aquela função está funcionando ou não. Aí está como a gente pode realizar o teste. Sempre eu vou mostrar diversas formas de se mocar determinadas coisas, com alguma coisa diferente entre eles. Nesse caso, eu estou usando mock.pet.object, estou falando qual é o objeto que eu quero mocar, o método que está ali dentro, e agora estou passando mais um argumento, que é o return value, que é basicamente quando for fazer a chamada desse redis.get, não importa a chave que eu passar, não importa o que eu passar entre ele vai me retornar o que eu defini para ele, que nesse caso é 4. Aí eu pego o valor dele e vejo se ele me trouxe true ou não, como é o caso que está trazendo aqui. Se eu for maior que 4, quer dizer, se for 4 é maior ou igual a 1, então retorna true. E como aqui eu tenho duas condições, então eu tenho que realizar o teste, fazer o teste duas vezes, um para cair no true e outro para retornar false. Então eu só mudei o return value para nos trazer -4, que agora o valor do result, quando eu chamar o expositivo, ele vai me trazer false. Até aí tá tudo bem para vocês? Tem alguma dúvida? Beleza. Aqui é o nosso quarto cenário. Basicamente, eu quero, nesse tem permissão, eu estou chamando carinha, eu estou chamando uma função para ver se esse usuário tem a permissão de ver eventos. Se ele tiver a permissão, eu vou jogar a lista de eventos para eles, e se ele não tiver, eu vou abrir uma exceção. Podemos ver que esse tem permissão não está implementado em lugar nenhum nesse código, mas eu sei que ele pode me retornar true como uma exceção not permissive, uma exceção que o nosso próprio código criou, quer dizer, que o código pode ter criado. Aí eu faço um if para ver se ele tem permissão e pega esses valores. Só que se esse tem permissão me trazer a exceção, ele vai cair no except e vai retornar você não tem permissão para realizar essa operação. Isso poderia ser implementado de outra forma, mas para explicar como eu posso usar quando um objeto me retorna uma exceção, eu preferi implementar dessa forma.
Só que a gente tem diversos problemas, a gente tem alguns problemas nesse caso também, que é eu vou ter que criar um usuário, e uma permissão para ele no banco, e eu vou ter uma dependência externa de outra função. Quando a gente realiza testes unitários, normalmente a gente quer testar só aquele tab, só aquela função, e não quer depender de outras funções que nos retornem valores. Então a gente tem que isolar isso o máximo possível. Um teste para ele é basicamente a mesma coisa do anterior. Pode ver que aqui eu estou passando return value e true. Vou tentar chegar para cá. Aqui eu estou mocando o tem permissão. Eu estou mocando o tem permissão. Estou chamando esse info eventos. Como ele vai me retornar true, quando eu chamar o tem permissão, o retorno dele vai ser true. Então ele vai me trazer o valor que ele deveria passar, que é o Rio de Janeiro. Tipo, onde é o evento Python Rio. Vocês podem ver aqui a implementação dele. Eu faço uma lista de eventos e a cidade onde ela acontece. E depois eu vou lá e pego qual é a chave. Eu passo uma chave para ele, pode ser Python Rio, Python Brasil, 2016 e tal. E se ele não encontrar nenhuma chave, eu passo nenhum evento encontrado. Mas quando eu tenho uma exceção, quando eu abro uma exceção, como quando eu chamo tem permissão e ele, em vez de me retornar um valor, ele me retorna uma exceção, eu uso o side effect. Ele lida muito melhor com esse tipo de valores do que o return value. Return value meio que tem que fazer uma gambiarra, usar a lambda, e com o side effect tu passa o tipo de exceção, e quando você chamar esse info eventos, ele já